Vamos ver, tá aí, né? Bom, então como é que eu fiz essa sistematização? Uma professora nossa, quando elas voltaram de férias e estava tudo pronto, ela falou: Nossa, você é bruxa? Como é que você sabia? Você lembra que a Débora falou isso, Adelita? Nossa, você é bruxa? Não é bruxismo, é porque eu tenho o hábito de ler a lei. E ler não, eu estudo, né? Porque a lei não dá para ler, tem que ser estudada, ainda mais num caso desse, né? Que apresentava uma mudança ainda. Bom, então veio o decreto logo na segunda quinzena de março. Dia 13, na verdade, o decreto que suspendeu a aula, e no dia 19, a deliberação do Conselho Estadual, que já falava das 800 horas. Então, aquela nossa perspectiva, né, de 800 horas, então vai poder, não vai precisar ter 200 dias letivos, tudo isso foi no dia 19, com essa deliberação do centro do Conselho Estadual. Bom, a partir daí, o decreto do governador suspendendo aula e o conselho autorizando a computar 800 horas para comprovar o ano, ele autorizou aqui, ó, computar nas 800 horas, porque a LDB já previa 800 horas. O que o Conselho fez? Ele autorizou computar aquelas atividades programadas fora da escola. Ou seja, o não presencial foi autorizado a ser computado no... Onde? Nas 800 horas. Tá. Bom, com esse decreto e a deliberação do Conselho Estadual, a SEDUC fez o quê? Ela soltou uma resolução reorganizando o calendário. Veja bem, presta atenção. O tema é calendário da escola, só que no meio fala da atividade docente. Então, fica claro, essa é do dia 20 de abril. Então, desde as vésperas dos professores saírem de férias, ou seja, antes das férias e do recesso, já estava posto que atividade docente e calendário escolar, ou seja, aquelas tais 800 horas, estão relacionados. O que diz essa resolução, entre outras coisas? No artigo 7º, ela vai dizer que as atividades escolares não presenciais, planejadas e realizadas pelo professor. Nem vou ler o resto. Aqui já diz que o professor tem que fazer duas coisas: planejar e realizar a atividade. Então, já está posto duas coisas que eu, como diretora, tenho que gerenciar: o planejamento e a realização. Bom, e o que tem? Essas atividades planejadas e realizadas deverão corresponder ao número de aulas semanais da carga horária do professor. Com o aluno, é óbvio, né? Então, a carga horária do professor é o que vai ser contabilizado na carga horária das 800 horas. O ATPL é livre, tudo bem. Eu não preciso comprovar nada, né? Porque o professor faz na hora que quer, onde quer. O ATPC, eu vou ter que comprovar. E as atividades com alunos também. Então, todas as atividades planejadas e realizadas têm que ser proporcional à carga horária dele, semanal. E é isso que vai ser contabilizado na carga horária anual. Então, você vê que, apesar de ser uma resolução sobre o calendário, então o objetivo é falar da carga horária anual da escola, porque é o calendário, não é uma resolução sobre atividade docente.
Mas ele já colocou que a carga horária anual da escola vai estar contabilizada a partir da carga horária semanal que o professor planeja e executa. Deu para entender? Que aí já está posto? Aí já está posto. Então, nesse momento, o que eu fiz? Falei, bom, então eu vou ter que ter um modo de registrar esse planejamento e de registrar a execução dessas aulas, né? Mais para frente eu vou explicar o porquê que eu fiz as escolhas que eu fiz. Até aqui é o caminho. Alguma de vocês, todas vocês, vão ter que provar isso. Aqui não está escrito se eu vou usar sinal de fumaça, se eu vou. Eu posso usar o que eu quiser, mas para contabilizar, eu tenho que ter documentação, né? Nem que seja o filminho mostrando os sinais de fumaça entre nós. Mas eu vou ter que, de algum jeito, comprovar isso. Então, deste artigo, saem. Esse artigo vincula a carga horária do professor e as 800 horas. Eu, como gestora da escola, tenho que acompanhar as atividades obrigatórias do docente e tenho que comprovar as 800 horas. Eu estou com um olho no peixe e outro no gato. Estou ali de olho em comprovar as 800 horas, mas a lei já me disse que eu vou ter que arrumar um meio de comprovar, então, o que foi planejado e o que foi realizado. Bom, essas duas coisas me levam o quê? Que eu vou ter que ter um plano de aula semanal. Você entendeu que a história do semanal, ela já está na lei. Ficam perguntando, pode ser diário, anual, bienal, já está aqui na lei. As atividades deverão corresponder à jornada semanal com o aluno. Já estava lá em 20 de abril, na resolução 44. Então, o que eu já sabia aí? Que eu vou ter plano de aula semanal, tenho que ter, né? E tenho que ter aula não presencial semanal também. É isso que vai compor a carga horária semanal de cada professor com o aluno. Se é isso que vai compor a carga horária, o pagamento dele, não está escrito aqui, mas já está claro que precisa ter essas duas coisas para ele ter o pagamento. Ele precisa planejar a aula e precisa dar aula. Que é o que acontece na vida, no mundo presencial. A lei já determina que é necessário planejamento e execução, né? Alguma discussão ou questionamento pode surgir? Pode, né? Porque a questão do plano de aula, apesar de ser uma exigência de pedir no início do ano, né, o plano de ensino, o plano de aula, ter todo o planejamento e tudo mais, muitas vezes o ano começava, isso ficava dava-se um prazo para entregar e depois não tinha como correr atrás para arquivar e cobrar. Então, tem muito professor que acabava não fazendo o plano de aula. Às vezes, até por ter muito tempo, já tinha todas as aulas prontas, nem se preocupava com isso. Outros, que grande parte da rede é de contratados, não existe um quadro efetivo suficiente para atender todo mundo, então muitos nem sabem, estão começando, né? Sempre tem professor novo que está a primeira vez que está dando aula. Eu, por exemplo, como na nossa escola, é uma escola antiga, o número de aposentados nos últimos 3 anos foi gigante. Eu tenho praticamente só 1/3 de efetivo. 2/3 é professor contratado, né? Bom,
E aí, então, alguma colocação? Vocês querem levantar algum ponto até aí? Não? Tá, então vamos lá. Ou seja, contabilizar a carga horária do docente passou a ser sinônimo de computar as 800 horas para comprovar o ano letivo. Então, esta contabilização da carga horária semanal, que vai se acumulando, né, no anual, ela é fundamental para comprovar as 800 horas, tá? Bom, então já temos aí, já fizemos o caminho para chegar nessa conclusão. Carga horária semanal do professor é o plano de aula e a aula dada. E é este conjunto que vai computar nas 800 horas. Eu preciso comprovar essa documentação, porque se eu vou ter que computar, em algum momento vão me exigir, né? Cadê a comprovação, né,